Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, na sequência da série Questões Raciais na Segurança Pública e Justiça Criminal no Brasil, finalizo a entrevista com Eliseu Soares Lopes, ativista de direitos humanos e do movimento negro, atual assessor de participação social e diversidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília. Retornando ao nosso tema, doutor Eliseu, qual a sua opinião sobre o estabelecimento de canais de comunicação direta entre a polícia e as comunidades afetadas pela violência racial para promover a confiança mútua e a prestação de contas? Eu acho que essa é uma questão bastante importante. A polícia não pode ser vista como inimiga da população. E para se estabelecer essa relação, o contrário também é verdade. A população não pode ser vista como inimiga da polícia. A atividade criminosa que precisa ser enfrentada com a atividade policial, dentro da legalidade, ou seja, um sujeito que cometeu algum tipo de delito, se for pego, tem que ir para a autoridade policial, ser processado, ser julgado e pagar pelos seus crimes. O que nós não podemos é o fato de que as pessoas morem em lugares de maior vulnerabilidade, não por culpa delas, mas por culpa dessas desigualdades na construção do Estado brasileiro. Eles não podem sofrer sanção pelo fato de serem pobres. Pelo contrário, é preciso pensar que a grande maioria da população brasileira são pessoas trabalhadoras, pessoas que têm um duro danado para manter suas famílias, mesmo com as dificuldades, mesmo com a violência, porque a violência das populações mais pobres é uma violência racial. Então ela não pode ser penalizada por isso. Precisamos construir uma relação de confiança da população com a polícia e da polícia com a população. Portanto, é preciso fazer distinção entre quem comete crime e quem não comete crime. O fato de ser pobre não significa que a pessoa é uma criminosa. O fato de ser preto não significa que uma pessoa seja criminosa. Promover a confiança mútua requer um novo paradigma de comportamento da polícia com os cidadãos. Requer que a polícia seja uma polícia comunitária, uma polícia que esteja próxima do cidadão, que busque se relacionar com as comunidades. Então essa relação, ela não pode ser uma relação de desconfiança, uma relação de hostilização de parte a parte. Comunicar é muito importante para estabelecer essa visão dialógica, uma nova visão sistêmica da atividade policial. Eu tenho a impressão que as boas práticas da relação polícia com cidadão devam ser muito mais trazido à baila, ser muito mais objetos de propaganda de que os efeitos de confronto e de conflito. Porque, na verdade, as maiores ações não são as ações conflituosas. E por que que na comunicação se privilegia mais esse tema? Isso cria, digamos assim, no imaginário da população uma ideia de não pertencimento, uma ideia de que a polícia só vai na comunidade para reprimir. E eu acho que essa pergunta, sobre a comunicação direta das polícias, é preciso ser visto, revisto, e isto impactar os canais de propaganda da atividade policial. Mais harmonia com a população, que aliás é o que mais acontece. Mas infelizmente, as ações negativas ou as ações que às vezes criam repulsa da sociedade, elas são muito mais mostradas. Uma polícia que pensa no cidadão, uma polícia que pensa na cidadania. E isso, inclusive, legitima quando a polícia tiver que fazer a repressão, porque é papel da polícia fazer a repressão, está na Constituição, mas essa repressão ela tem que estar arquitetada na lei, ela tem que ser proporcional à medida do crime ou da conduta, né? Porque quando ela extrapola na sua condição, certamente não se trata, portanto, mais da atividade policial.
Ao extrapolar, está se cometendo um crime. E o crime não condiz, não coaduna com a boa atividade policial. No campo da ação política, na sua visão, quais são as principais proposições que respondem ou responderiam ao quadro de violência racial no Brasil? Foram várias as iniciativas de políticas públicas importantes que enfrentou o problema das desigualdades que responderam ao quadro de violência racial no Brasil. Talvez o mais importante seria o conceito constitucional de que todos são iguais perante a lei. Parece que é uma redundância, mas isso é importante. Porque a partir daí, da Constituição de 1988, pela primeira vez no Brasil observou-se políticas públicas que de fato enfrentou o problema das desigualdades no Brasil, da pobreza extrema, que invariavelmente está relacionada à população negra, pelas razões que nós já abordamos nas respostas anteriores e pela trajetória da construção da história do Brasil, um país que quase que 2/3 viveu sobre o flagelo da escravidão. Mas teria aqui algumas questões que talvez fossem importantes lembrar. A primeira, a valorização do salário mínimo que se experimentou nos últimos anos. O pesquisador Márcio Postman, ao tratar sobre o problema que aqui no Brasil se verificou alguns anos atrás, sobre a chamada nova classe média, que passamos a ver nas paisagens brasileiras, chamada classe C, D, ele levanta que não se trata, digamos assim, de uma nova classe média conceitualmente, mas se trata de que, pela primeira vez no Brasil, nós tivemos a política de resgate do salário mínimo e que isso impacta, sem dúvida nenhuma, a vida da população pobre e, por conseguinte, da população preta. Talvez esse é um programa de política que tem que ser permanente para o Brasil, considerando que quase que a totalidade, mais de 80% da população negra, da população preta no Brasil, vive de um salário mínimo, sobretudo em famílias chefiadas por mulheres. O segundo, talvez uma das mais eficientes políticas, foi a política de ação afirmativa nas universidades. As cotas nas universidades federais e nas universidades públicas. Hoje estima-se que, inclusive, a população pobre, a população de periferia, a população preta, nas universidades já são maioria. O que revela, faz jus, inclusive, às condições geográficas da população brasileira. Nós somos mais de 52% da população, e você ter isso refletido nas universidades, me parece que isso é uma política pública importante. Também, ao lado de cotas nas universidades, políticas de ação afirmativa no serviço público. Nós estamos num debate hoje sobre cota no serviço público, sendo debatido no Congresso Nacional, inclusive com preocupação, vimos com preocupação, porque existe questionamento quanto a essa política, que foi muito efetiva, foi muito importante para reequilibrar um pouco, mitigar um pouco os efeitos das desigualdades no Brasil. A própria lei, o Estatuto da Igualdade Racial, que procura dar diretrizes para todo o conjunto do Estado de como enfrentar o problema do racismo estrutural, o racismo institucional, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista. A Lei 10.639, que preconiza que esteja inserido no ensino a história do negro, a história da África no Brasil, como uma política de ação afirmativa, de valorização da população negra, do ponto de vista histórico, o legado para o mundo na ciência, na arte e na construção do Estado brasileiro. É claro que essas políticas elas têm que ser estruturais, elas não podem ser sazonais, elas precisam ser políticas de Estado, porque o legado negativo da formação do Estado brasileiro é muito amplo. E no que diz respeito à segurança pública, temos algumas experiências interessantes aqui. A preocupação, por exemplo, em você ter uma segurança pública mais cidadã, de você pensar a política de segurança pública por um viés que não seja só do enfrentamento, mas por um viés que seja de relação, de correlação com a população, envolvendo a população. Inclusive, no mandamos constitucional que a segurança é um dever de todos. E como você fazer isso nas comunidades que são vulneráveis, né? Então, uma política importante que nós vivenciamos no passado e retomou agora no Brasil, que é o PRONASSE, que é exatamente você pensar, ligar a parceria
das instituições de segurança pública com a população, criando outros diálogos, outras formas de apresentar, por exemplo, no mundo uma cultura de paz, envolvendo as pessoas ali para práticas importantes de cultura, tendo o cenário onde a atividade policial se realiza, você ter como política pública também eventos que possibilite uma reflexão sobre o ser cidadão, da busca da cidadania, tem uma oportunidade para a formação dos jovens, que veem na política de segurança pública também elementos para ser um cidadão melhor e, sobretudo, discuta de ele ser visto como uma pessoa merecedora da atenção do Estado. Essas iniciativas são fundamentais para pensarmos em respostas objetivas do Estado para pôr um fim na violência no Brasil, violência racial no Brasil. Como o crescimento da população encarcerada no Brasil está relacionado ao encarceramento de negros? Há políticas públicas vigentes capazes de reverter tal quadro? O crescimento da população carcerária ou encarcerada no Brasil preocupa. Nós estamos falando de quase, sem dúvida nenhuma, quase 1 milhão de pessoas. Precisamos saber o que nós queremos com isso. Porque quanto mais se encarcera, mais temos pessoas por serem encarceradas. Será que não é o caso de pensarmos, enquanto a nossa política criminal e política penal, de fato, tem sido eficiente para tratar desse problema? Nós vimos agora, recentemente, uma iniciativa do Congresso sobre o problema das drogas. O Supremo Tribunal Federal estava debatendo, discutindo uma medida sobre o que é consumidor, o que não, o que é traficante. E, infelizmente, temos visto um retrocesso do ponto de vista do problema das drogas aqui no Brasil. Tratar o problema das drogas simplesmente como um problema de polícia é um erro gritante. É preciso pensar um pouco sobre a eficiência dessa política. Penso que descriminalizar entre o usuário e o traficante é fundamental, primeiro, para que isso impacte sobre a política carcerária no Brasil, mas, sobretudo, talvez seja a pista para enfrentar o problema do porquê que a juventude ou uma parcela acaba indo para o mundo das drogas. São várias as discussões, são várias formulações acadêmicas, estudos sobre essa questão. Mas o fato concreto é que isso impacta sobremaneira o sistema de segurança, os orçamentos e, evidentemente, se nós olharmos o sistema prisional, a maioria da população encarcerada é a população de negros. Indubitavelmente, esta não é uma razão, mas a razão principal é a razão econômica. É o flagelo econômico, é a desconfiguração das estruturas familiares, é a falta de perspectiva no trabalho, enfim. Esses lugares vulneráveis dão espaços para atividade criminosa, para atividade paralela, e, infelizmente, uma parte desses jovens são seduzidos para serem, digamos assim, serem soldados dessas facções criminosas e que não enxergam outras possibilidades. Essas possibilidades precisam se apresentar de forma muito concreta. Possibilidade de dignidade dessas famílias serem vistas, atendidas com política pública, escolas que estimulem esses jovens a buscar outros caminhos, políticas sociais que procurem enfrentar as desigualdades, essas mazelas. Talvez seja, digamos assim, um caminho para enfrentar o problema
do encarceramento que existe. Evidente que eu não quero dizer que as pessoas que vão para a atividade delituosa, que se justifica, claro que não tem justificativa, mas essa ação não pode ser fruto só da vontade individual de uma pessoa ou de outra pessoa. Ela tem que ser uma política sistêmica de Estado para enfrentar essas desigualdades. Chegando ao final de nossa conversa, agradeço imensamente pela sua colaboração, doutor Eliseu. Desejo sucesso na sua missão e deixo este espaço para suas considerações finais. Fraterno abraço. Penso que a reflexão que o senhor, aqui com as perguntas, com as indagações, com as reflexões que me fez aqui durante esse podcast, é um cabidal de questões que são enfrentadas, que precisam ser refletidas, que precisam sair do campo da academia, que precisam tomar corpo nas decisões de políticas públicas do nosso país. Por isso eu queria agradecer, obrigado pela oportunidade e dizer que nós precisamos construir uma sociedade onde as pessoas não sejam vistas pela cor da sua pele, onde as pessoas não sejam recriminadas, inclusive pela cor da sua pele, que as pessoas não sejam recriminadas pelo fato de morar num lugar de maior vulnerabilidade, numa favela ou em qualquer lugar. Que as pessoas sejam respeitadas enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Muito obrigado. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, na sequência da série Questões Raciais na Segurança Pública e Justiça Criminal no Brasil, conversei com o assessor de Participação Social e Diversidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Dr. Eliseu Soares Lopes. Acesse nosso website e saiba mais sobre este conteúdo. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.